Salve jovens, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje vamos falar de 3 nomes especulados, ou melhor, noticiados pelo Diário do Peixe e que o Santos estaria interessado em trazer para o ano que vem. Os nomes são de Almendra, volante do Racing, Quinteiro, meia do Racing, e também de Brian Rodrigues, ponta, que está no América do México. São 3 nomes interessantes, são 3 nomes que jogariam no Santos atual com alguma tranquilidade, e por isso mesmo eu duvido muito que o Santos consiga. Mas a esperança é a última que morre. Porém, como a gente sabe que não tem janela aberta, 2, o Santos ainda não ascendeu a Série A de maneira oficial, e 3, é bem difícil que o Santos consiga, porque a gente sabe que principalmente os primeiros nomes especulados são sempre aqueles mais potentes e depois o Santos vai ter aquela queda até assinar com algum bagre. Eu, em vez de analisar, apesar de também analisar os 3, eu quero trazer um questionamento aqui que é: o que o Santos ir atrás destes exatos 3 nomes, destas posições principalmente, significa para o 2025 do Santos? Vamos tentar analisar esta questão, já deixando claro que são 3 jogadores extremamente interessantes, mas que a gente sabe que é difícil que venham. Uma pena, a nossa realidade visualmente é triste. Pode ser só eu sendo triste, mas vou tentar alegrar daqui pra frente no vídeo. Inclusive, começo alegrando, avisando vocês que na GoCase tem a promoção Go Black, neste mês de novembro, em que você compra uma capinha e leva 2. Olha só o QR Code, agora aqui embaixo, né, de mim, nessa bela arte nova da GoCase. O link está na descrição, você vê todos os produtos e as capinhas disponíveis para o seu modelo de celular. Inclusive, faça que nem o Cauê, membro aqui do canal, que mandou a foto das capinhas que ele comprou na promoção, usando o cupom Eu20Santos já. E que, olha só, além do Peixão, você pode usar o cupom SIM para outros modelos, né? Inclusive, o Cauê usou para um modelo de Not Like Us, do Kendrick. Belíssima música. Sou fã da música e do Kendrick, no caso. E se você tá na briga entre Kendrick e Drake, bem que já deu uma meada, né? Faz alguns meses, eu tô do Team Kendrick. Fica aí a dica, não me odeie, caso esteja do lado contrário. Essa parte não é interessante, o interessante é que você pode usar o cupom EUVINDESANTOS para comprar uma capinha e levar 2 lá na GoCase. Muito bem, vamos começar essa análise com o Almendra. O Almendra é mais um segundo volante, por assim dizer, não é um volante, o primeiro mesmo, né, o de pegada, marcador. É um cara que tem uma saída de jogo interessante. O Santos teve interesse nele em 2022, chegou a ter análise aqui no canal. Se minha memória não me trai, ele deixou o Boca Juniors onde ele estava quando o Santos teve interesse em 2023, depois de ser afastado pelo Batalha, se não me engano era o técnico do Boca, e está no Racing. Se você viu o Racing e Corinthians, você viu o Almendra jogar recentemente, está na final da Sula. Naquela época, em 2022, o Boca pediu 20 milhões de reais e o Santos falou: veja bem, o Santos, né, investir em jogador bom? Não, vamos pagar o Bruno Mezenga. Deixa pra lá. Hoje em dia, segundo a matéria do Diário do Peixe, eu vou confiar na apuração, os valores estariam mais baixos, inclusive os de salário, que se encaixariam na realidade do Santos. Seria um nome de fato interessante. Mas o Santos buscar um segundo homem de meio campo, um volante que não é aquele de maior marcação, o que isso significa? O que o Santos está buscando ao analisar esse jogador? E claro, aqui eu estou partindo de todos os princípios de que o Santos sabe o que quer e não está indo só por nomes, está fazendo o famoso scout, a análise de situações específicas, de posições específicas, com necessidades específicas. É um voto de confiança muito grande, é o famoso salto de fé, como dizem por aí. Mas enfim, é o que tem para hoje. Bom, primeiro questionamento que eu vejo com o Santos indo atrás de um segundo volante e aí é totalmente salto de fé meu, estão pensando no Pituca de primeiro volante para o ano que vem? Nada contra o João Schmidt, não é essa a questão. Mas o elenco de uma Série A precisa ser mais profundo. Tem Copa do Brasil, a gente torce para que o Santos vá longe. Gostaria muito de um título ano que vem, quem sabe, do Paulista, claro. Então é necessário um elenco mais profundo. Eu não acho o elenco do Santos hoje profundo, inclusive, pelo contrário, eu acho extremamente raso. É tipo o mar na primeira parte ali da areia. Você pisa, não cobre nem o pé. Os rivais estão lá na frente. É o famoso, a água já sobe acima do umbigo. No Santos bate no dedinho do pé. Mas a posição de volante tem muitos jogadores. Mesmo assim, eu acho que seria interessante trazer de maior qualidade. E aí,
o pensamento do Pituca primeiro volante potencializaria o meio-campo, na minha opinião, porque você teria o Pituca fazendo o que ele faz de melhor de novo, na minha opinião. Tem análise só sobre o Pituca aqui no canal, recente, faz 3 semanas no máximo. E aí, partindo do princípio que o Almendra funciona melhor como segundo, seria uma evolução, na minha opinião. E aí, por exemplo, vamos partir desse princípio que é Pituca mais Almendra, vamos sonhar aqui rápido. O Schmidt banco de primeiro volante, pô, já é uma maior profundidade, eu acho. 2, que não seja o João Schmidt banco. Foi mal, João, só estou usando como exemplo. Mas o Almendra reserva, um reserva superior aos que a gente tem hoje, um revezamento, vem aí um técnico que faz revezamento, que não vai simplesmente escalar João Schmidt e Pituca eternamente, sem dar chance para mais ninguém, porque é o que fizeram esse ano. E chegou nesse fim de temporada, os dois estão extremamente cansados. Ano que vem tem mais jogos, né? Nem que seja, tipo, 2 pela Copa do Brasil. Tem mais jogos. Então, a gente torce para que aprendam essa lição e que façam mudanças. Outra questão, perceberam que precisam trazer peças mais interessantes, mais móveis de meio campo, para ter uma mudança tática? Porque hoje o Santos tem o João Schmidt e o Pituca, beleza, mas Sandri, Rincon, Alisson, Balieiro, tá no elenco profissional, enfim, são jogadores de primeira volância, por assim dizer, né? Sandri um pouquinho além, mas o resto é primeiro volante. Precisa de peças que joguem para frente no meio campo, que tenham maior qualidade no passe, e o Almendra se encaixa nisso. Bom, acho que esses são os pensamentos que a gente pode ter na busca pelo Almendra. Diário do Peixe, na mesma matéria do Almendra, a gente chegou a comentar na live do trio, tá? Inclusive, se você tá vendo isso nessa terça-feira, dia em que eu soltei o vídeo, quarta-feira, 10 da manhã, na live do trio, tem Jorge Igor, hein? Jorge Igor. Por essa você não esperava. A não ser que você tenha visto eu avisando no Instagram e nas 2 últimas lives do trio. Mas se não viu, não tava esperando. Vai bombar. Pô, não tem convidado de maior nível, hein? Só se o Neymar aparecesse, mas não é o caso. Quinteiro, também nessa matéria do Diário do Peixe, 31 anos. O Almendra, eu não falei a idade, né? O Almendra é mais jovem, tem 24. O Quinteiro, 31 anos, é um cara que rodou muito por aí. Teve seu tempo de Europa, lá no Porto, por exemplo. Aí o River tirou de lá, fez uma grande Libertadores no ano que o River a conquistou, 2018, se eu não estou errando a conta. Mas tem muitos altos e baixos, vive fora de forma. Não é um cara intenso nem aqui, nem na China, onde ele já jogou, inclusive. É sempre convocado para a seleção colombiana, jogou a final da Copa América, inclusive, mas é sempre reserva. Por quê? Aí é uma visão minha. Ele precisa de um time que também jogue um pouco por ele, que ele possa jogar mais parado. A lá, Rames Rodrigues, na seleção colombiana. Ele é um cara também que sempre está disponível para a seleção. Nos times ele não é sempre o cara mais vibrante do mundo. Ele tem um quê de Rames ali, e o Rames não deu certo no São Paulo, a gente sabe disso. O Rames não dá certo em lugar nenhum há muito tempo, mas enfim, tirando a seleção. Mas enfim, é um cara de habilidade, tremenda habilidade, mas não é nada intenso. Vai ter uma corrida aqui, outra ali específica, por exemplo, contra o Corinthians, ele faz gol dando um pique, coisa que o Juliano não faz. Mas não é um cara que vai se movimentar tanto assim. Porém, o que isso pode querer dizer? Alguém que seja mais armador que o Juliano? Talvez tenham acordado que o Santos precisa de um meia, de fato. O Santos hoje não tem meia. O Juliano, a gente fez a análise aqui. O momento que eu falo, apesar das minhas críticas ao Juliano, ele foi importante como um cara que entra, quase um falso 9, um cara que entra na área para finalizar. Tem uma ótima leitura de entrada na área para finalizar. Ele não é armador. O Juliano não arma absolutamente nada no Santos. A armação é feita pelo Pituca, pelos laterais, pelos pontas, não é por um meia. Precisa de meia? Entenderam que o elenco não tem meia? Legal, show, pode ir atrás de um quinteiro, pode ir atrás de outro, mas se o entendimento, a parte primária da situação é entenderam que precisa de um meia, show de bola, precisa mesmo. Agora, é uma contratação que indica técnico novo. Porque se você traz o Quinteiro, depois de passar um ano vendo o que o Carille fez, com qualquer cara que pisou no meio campo, o Quinteiro não pode jogar com o Carille. O Carille não escala meio campo do jeito do Quinteiro. Ele não vai deixar um cara parado no meio, fazendo o time jogar para ele. Ele vai mandar o Quinteiro entrar na área. Não vai acontecer constantemente, né? Para mim, a principal leitura é perceberam que precisam de um meia e querem trocar o técnico? Sei lá. Torço para que sim, vocês sabem. Brian Rodrigues, esse foi noticiado hoje, inclusive, nessa terça-feira, e por isso me motivou a fazer esse vídeo já com 3 nomes, acho já mais interessante. Também Diário do Peixe, o Santos negocia com Brian Rodrigues, mas a acusação extracampo dificulta acerto. A acusação, vamos deixar claro, é de crime sexual em maio deste ano.
tá rolando lá na justiça mexicana. Ele tá jogando na América do México, mas é uruguaio. O Santos, segundo a matéria, não quer ir atrás dele com essa situação rolando, quer que tudo se resolva na justiça. A gente, caso ele venha, comenta além, mas eu achei importante pontuar, para não acharem que eu estou esquecendo esse ponto, que é importante de fato. Ele é ponta, joga mais pela esquerda do que pela direita, tem convocações constantes para a seleção uruguaia, estava na Copa América, por exemplo, pouco entrou em campo, só foi entrar no terceiro lugar, jogou as eliminatórias inteiras, menos as 2 últimas rodadas de outubro, ele não foi convocado. Talvez não esteja num grande momento lá no México. Mas o Santos também já esteve atrás dele anteriormente. E ele tem contrato com a América até o meio de 2026. Porém, segundo a apuração do Diário do Peixe, apesar do valor extremamente elevado, que inviabilizaria uma compra pelo Santos, o jogador e o staff, que já foi contactado pelo Santos, olha só, isso é importante, sinalizaram que tentarão uma liberação amigável caso a transferência seja de fato interessante ao Santos. O Santos insista nessa situação. Pois bem, também 24 anos, né? Ponta. Essa leitura é muito fácil. Você não precisa de ponta. Principalmente na direita, em que o ano foi totalmente largado, jogado fora nas tentativas de La Quintana, Pedrinho, Patati, Bigode, recentemente, sei lá se estou esquecendo alguém, claro, o Otero, que tem seus grandes momentos fora da ponta. Fora da ponta. Os grandes momentos do Otero não são de ponta a ponta, incisivo, driblador. São fora da ponta. Não é uma crítica ao Otero. A gente fala desde o começo do ano. O Otero não é ponta, nunca foi no sentido que o próprio cara ele escala o time, né? O cara incisivo, vai puxar contra-ataque. O Otero não é um velocista que nem o Guilherme. O Otero não é um driblador pra frente. Ele dá o corte, toca. É um bom batedor de bola parada, tem um bom chute, mas não é um ponta a ponta. Então precisa de ponta dos dois lados. Indicaria que a diretoria entendeu isso. Show, porque é básico, tá muito óbvio. Agora, se é pensando para ser ponta esquerda mesmo, como ele é mais no América do México do que na direita, pode ser um indício de que entenderam que o Guilherme, a minha visão também, como eu falei do Bituca, não é um cara para ser titular na Série A. Sei que muita gente gosta, e pelo amor de Deus, pode gostar de quem você quiser. E eu não desgosto, não é isso. Mas titular na Série A, o Guilherme está mais perto dos 30 anos do que dos 20. O Guilherme não é revelação. Eu estou falando mais pausadamente porque eu estou procurando aqui a idade, porque eu não... Há 29. Ele faz 20... Ele faz 30 em abril do ano que vem, olha só. Então um cara que já está quase com 30 anos e no mundo do futebol, o auge meio que está acabando, digamos assim. E as chances dele na Série A não foram aproveitadas, tanto no Fortaleza como no Grêmio, por exemplo. Eu não confio, ainda mais depois desse segundo semestre bem abaixo do que ele teve no primeiro, isso é inegável na minha visão, no Guilherme, assim como titular absoluto. Então, de repente, acham que o Brian Rodrigues, eu não estou julgando o Brian Rodrigues, mas julgam que uma peça, né, tem que vir para jogar nessa posição do Guilherme, e o Guilherme reforçar o banco. E aí eu volto na questão dos volantes. Profundidade do banco. Não adianta contratar um titular aqui, um titular ali, e não tem banco. Tem que ter banco. E o Guilherme seria uma peça interessantíssima para banco, para jogo de contra-ataque. Abrimos 1-0, segundo tempo, os caras estão amassando. Vamos contra-atacar com o Guilherme? Pô, acho muito interessante. No geral, 3 posições que eu julgo como justas do Santos ir atrás. O que eu falaria de qualquer posição. Talvez não do goleiro. Eu falaria, o goleiro meio que não precisa agora. João Paulo voltando, claro. Mas todas as posições meio que precisam. Mas são posições interessantes. São nomes muito interessantes. Eu gostaria dos 3 vindo, pensando no mundo do futebol, no quesito futebol. A gente tem que ver essa questão do Brian Rodrigues aí, é claro. E aí, se você ficou até o final, eu vou jogar uma coisa aqui de apuração. Até porque na live, em alguma live da semana passada, eu trouxe isso também. Outros jogadores. Será que esses nomes pintaram diretamente do scout e foram aprovados por... Ou será que foram diretamente indicados por Jorge Sampaoli, cujas negociações ainda existem? Não sei. Levanta essa bola porque é possível.